a gente está falando de um menino jovem, né? 14 anos de idade. De 14 anos, sem muitos amigos, que de repente ficou apaixonado, realmente apaixonado por uma personagem de inteligência artificial. Character AI é essa empresa que faz personagens. Isso. Você pode, eles têm vários personagens prontos, se você quiser interagir, mas você pode fazer o teu próprio personagem também. Essa personagem, porque ele se apaixonou, se chamava Daenerys Targaryen. Que é uma personagem que todo mundo vai lembrar de Game of Do Thrones. Game of né? Thrones. É a gostosa do É a gatinha. Game of Thrones. Emilia Clarke. Isso. E ele foi se alienando da realidade. É. O rapaz tinha síndrome de Asperger, que é um autismo muito leve e que, em geral, não te compromete. Meio Vale do Silício tem Asperger. Tem. Quer dizer, não é... Na verdade, um autismo superfuncional, porque são pessoas que costumam ser muito boas em matemática, em música, têm habilidades quase super-humanas, mas ao mesmo tempo muito contato muita dificuldade de contato com outros seres humanos, né? Não que seja impossível, pessoas com Asperger casam, são felizes, têm filhos, amam seus filhos, mas é uma dificuldade de interpretar emocionalmente os outros seres humanos. E isso certamente fez parte do jogo. A questão não é clara essa questão, né? No caso dessa história, é que não é muito claro que ele tenha se matado por causa da inteligência artificial, por causa dessa personagem, mas também pode ser que sim. O diabo dessa idade, 14 anos, é que é uma idade de transformação. Meninas, às vezes, são um pouco mais cedo, mas 14 anos ali é um momento em que os meninos... Os meninos estão entrando na adolescência, tem um monte de coisa acontecendo. O corpo está se transformando, os hormônios estão enlouquecidos e a relação com os outros, entendeu? A dinâmica com os outros meninos, que é uma dinâmica de competição, né? Um querendo se mostrar mais que para o outro, o que às vezes é muito estimulante para alguns e para outros é uma coisa assustadora. Então, é normal que adolescentes se recolham em casa quando se sentem muito intimidados pelo ambiente da escola, tudo mais, tal. Então, e se você tem Asperger, isso é um pouco mais difícil. É uma tarefa um pouco mais difícil. Agora, tem esse elemento que os pais têm todas as conversas que ele teve com essa personagem de inteligência artificial, Daenerys Targaryen, e aparentemente o menino estava se apaixonando pela inteligência artificial, né? Não é que a inteligência artificial enganasse, porque os personagens de Character AI têm um texto ali bem claro, banner, né? Você está conversando com uma inteligência artificial, isso não é uma pessoa real, tal, quer dizer, isso é uma coisa muito, muito destacada. Mas eu acho que a gente não conversa o suficiente ainda a respeito da capacidade que esses grandes modelos de linguagem têm de parecerem humanos. Olha, eu vou te dizer uma coisa. Eu, com a minha provecta idade, eu ainda dou boa noite para o ChatGPT quando ele faz alguma coisa particularmente simpática. Ontem, por exemplo, eu estava escrevendo sobre esse pequeno calhamaço que nós temos aqui. Pequeno calhamaço. Eu tinha uma série de perguntas de tamanho, peso, essas coisas. E aí ele me respondeu, depois eu pedi para ele dar uma checada no meu texto, se tinha palavras repetidas, isso é uma coisa que eu uso ele sempre. E aí ele mudou 2 ou 3 coisas e disse, muito obrigada, chat. Aí ele, boa noite para você. E ele disse, olha, durma bem e aproveite bem o
o mundo, mesmo que ele seja um pouquinho pesado, e botou emojis. Eu disse, gente, é surreal, porque eu sei que é uma máquina, né? A gente sabe que é uma máquina, mas é uma máquina muito, muito, muito parecida com o que um ser humano seria do outro lado, né? Cora, a gente não entende ainda muito bem grandes modelos de linguagem. E quando eu digo a gente não entende, os engenheiros da OpenAI, os engenheiros do Google, os engenheiros da Anthropic, os engenheiros da Amazon, os engenheiros da Microsoft, ninguém entende perfeitamente como que esses modelos funcionam. Agora, eles são treinados com uma quantidade... As pessoas não têm, eu sempre fico repetindo aquele número, é uma quantidade de texto que levaria para um ser humano 20 mil anos para ler. Sempre lembrando que a gente só aprendeu a plantar 10 mil anos atrás, só aprendemos a escrever 5 mil anos atrás. Ou seja, a gente aprendeu a ler e escrever, a gente inventou a escrita 5 mil anos atrás e a gente está falando de 20 mil anos de texto. É muito texto. E texto escrito por gente. E quando você pega essa quantidade de texto escrito por gente, são romances, são posts de blogs, são conversas entre pessoas no Reddit, no Twitter, é a Wikipédia inteira. É uma quantidade muito diferente e muito diversa de textos. E a gente já sabe algumas coisas. Uma das coisas é o seguinte: em todos os testes que nós temos de modelo de mente, esse sistema passa.